Graça e paz. Eu estou aqui para nós falarmos um pouco neste nosso devocional a respeito de oração. Você tem orado? Tem colocado a tua vida na presença de Deus em oração? Eu me lembro de um hino do cantor cristão que ele diz: em fervente oração vens o teu coração na presença de Deus derramar. Nesses dias de pandemia, nesses dias difíceis, dias de dificuldades, em todos os sentidos, precisamos orar muito, confiar na mão de Deus estendida sobre nós para nos fortalecer, nos ajudar na caminhada. Querido, toda oração é ouvida por Deus e toda oração é respondida por Deus. Ele pode dizer sim, ele pode dizer não e ele pode simplesmente dizer espere. Vai chegar o momento da tua vitória, vai chegar o momento da tua bênção. Espere que o Senhor vai agir. E em tudo isso, e durante todos os anos que eu tenho servindo ao Senhor, eu aprendi claramente que Deus responde a nossa oração quando nós esquecemos do problema, quando nós saímos da aflição, da ansiedade. Deus não responde imediatamente quando você grita: Senhor, me socorre. Não, Ele responde quando você esqueceu, passou. Aí você vê Deus agindo, você vê a mão de Deus operando, você vê a mão de Deus estendida, te dirigindo e te levando para a vitória, para a bênção, para você alcançar aquilo que você almejava. E quantas vezes chega nas tuas mãos? Chega nas tuas mãos a bênção de Deus, a libertação, a cura, a porta de emprego, a solução do problema. E você diz: eu não esperava isso, eu não estava aguardando isso. Mas Deus se lembra, Ele não se esquece do que você orou, do que você pediu, do que você clamou. E no momento certo, na hora certa, Ele te abençoa. Queridos, uma das coisas fundamentais para que a nossa oração tenha a resposta imediata de Deus, eu chamo de princípio. É seguir, obedecer, atender, entender os princípios que Deus tem para a minha vida. Quando eu entendo os princípios de Deus, aleluia, a vitória chega, a bênção chega, a oração é respondida e você alcança o melhor de Deus. Ele diz no livro do profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando nós aprendemos isso, buscar de coração, confiar no Senhor, colocar nas mãos dele o nosso problema e não na nossa ansiedade, não no nosso desespero. Senhor, se o Senhor é Deus na minha vida, o Senhor precisa fazer agora. Não, Ele é Deus na tua vida. Fazendo ou não fazendo, Ele continua sendo Deus. Agindo ou não agindo, Ele continua sendo Deus. O que eu preciso, o que você precisa, o que nós precisamos é nos submeter aos seus princípios. E o primeiro princípio chama-se obediência. Se crer e obedecer, comereis o melhor desta terra. Se você quiser, se você obedecer, você vai comer o melhor desta terra. Mas sem obediência não tem como. E quando eu digo obediência, irmãos, é em todos os princípios. Às vezes nós dizemos assim: mas eu sou obediente no dízimo. Mas não obediente ao teu líder de célula. Com o teu líder de célula você é rebelde. Consequentemente é a mesma coisa. Para Deus não muda. Quando ele fala de obediência, é em todos os sentidos. E lamentavelmente, irmãos, nós estamos vivendo um período onde os crentes, meu Jesus, é terrível, mas eles vivem num mimimi. Ai, no não me toque, é uma geração Nutella, que eu não sei para onde é que nós vamos parar com essa geração de crente. Quando eu aceitei Jesus, se dizia assim: crente tem que suportar luta, crente tem que enfrentar a luta gemendo, chorando e dando glória a Deus. Quando eu me lembro, quando eu aceitei Jesus, se dizia: obreiro, líder, tem que estar pronto para ser capacho. Hoje
o sujeito já quer ser o rei da cocada preta. E não é desse jeito. Então, o princípio começa aí, obediência. Obediência a Deus em todos os sentidos. E aprender a obedecer à autoridade, a aprender a obedecer o mandamento, a aprender a obedecer as ordenanças. E você vai me perguntar, e tem diferença? Tem. Mandamento é mandamento, ordenança é ordenança. Vou dar um exemplo. Mandamento, eu poderia citar os 10 mandamentos, só para você entender. Ordenança tem algumas. Uma delas, a ceia, é ordenança do Senhor. Ele ordenou que nós participássemos da ceia e na ceia nós relembrássemos a sua morte. É uma ordenança. E a autoridade é toda aquela que foi constituída sobre nós. Pode ser o líder de célula, pode ser o soldado na rua, pode ser o teu chefe no trabalho. São autoridades pelas quais, como servos de Deus, nós devemos nos submeter, entender que estamos debaixo de autoridade. E a autoridade vem de Deus, Ele é autoridade, então precisamos entender isso. Esse é um princípio, o princípio da obediência. Quer a tua oração respondida, quer alcançar vitória nas tuas dificuldades, nos teus problemas e nas tuas lutas, quer quando você orar, Deus te dar a resposta, seja obediente, obedeça ao Senhor, porque quando você está obedecendo à autoridade, você está obedecendo ao Senhor. Quando você está obedecendo àquele que está com autoridade sobre você, você está obedecendo a Deus, e Ele responde a tua oração, Ele atende a tua oração. Então não se esqueça, a tua oração é ouvida por Deus, a tua oração tem resposta de Deus, mas existem princípios que precisamos seguir para que a nossa oração seja respondida. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de vida cristã. Salvo você é. Eu estou falando de vida cristã. E a vida cristã independe da salvação. Tem salvo que não tem vida cristã. Tem salvo que tem uma vida comum, como qualquer outra pessoa. É aquele crente que Paulo disse lá na epístola, que é o crente carnal. Ele é carnal. Ele é crente, é salvo, mas não tem nada, não entende nada e não conhece nada de espiritual. Você lembra do filme O Quarto de Guerra? A moça era crente, mas ela não entendia o que era a batalha espiritual, como ela deveria orar para que Deus pudesse trazer o seu casamento de volta, para que ela pudesse ter vitória. Quando ela entendeu, ela declara no mundo espiritual: agora, demônio, eu sei o que eu estou fazendo e eu sei que o Senhor é a minha vitória. Aliás, dá um conselho para você: assista ao filme Quarto de Guerra, é muito bom e você vai ser edificado. Então não se esqueça dessas coisas importantes. Deus está ouvindo a tua oração, Deus está respondendo a tua oração, mas você precisa seguir os princípios bíblicos para que a tua oração seja respondida e efetiva na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar ao teu coração, que essa palavra venha de encontro à tua necessidade neste momento. Toda segunda-feira, 18 horas, nós estaremos no ar com esse devocional. Se não for eu, vai ter uma outra pessoa, um outro pastor, um outro supervisor falando sobre este assunto, e eu quero que você esteja atento, recebendo o melhor de Deus para a tua vida, porque nesses dias difíceis, esses dias de pandemia, é necessário nos aproximarmos de Deus, colocarmos a nossa vida na presença de Deus e, como servos do Senhor, profetizarmos no mundo espiritual que o Senhor é a nossa cura, que o Senhor nos guarda e que o Senhor é a nossa vitória. Que Deus te abençoe, muito obrigado, continue firme, continue orando e crendo, porque Deus responde a tua oração em nome de Jesus.